Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo a ti. Amém. Eu queria meditar com os irmãos em Atos 4. Na verdade, o texto todo seria de 4, 33 até os 5 e 12, mas eu vou pular para economizarmos um pouco de tempo. É um texto bastante conhecido nosso, né? E alguém me perguntou ontem em que pontos eu achava que a psicologia humanista mais se chocava com o Evangelho, com a verdade de Deus. E eu, na verdade, acho essa pergunta um tanto estranha, né? Porque eu queria saber em que ponto ela não faz isso, né? E esse texto é maravilhoso a respeito disso. Diz assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Nós conhecemos essa história. Essa história olhada por qualquer ângulo que nós olhemos, é uma passagem extraordinária. Esse é o início da igreja. Estão acontecendo coisas incríveis. Jesus tinha mandado eles ficarem reunidos até que do alto fossem revestidos, e desde o momento em que o Espírito desceu sobre a igreja, coisas incríveis começaram a acontecer. Aqueles homens amedrontados, assustados, temerosos, ficaram cheios de ousadia, pregaram. Deus começou a salvar homens e mulheres na mesma cidade que poucos dias antes tinham matado o Filho de Deus. Então essa passagem é extraordinária em todos os aspectos. Nós sabemos a história, nós sabemos que Ananias e Safira vão morrer, porque eles retiveram parte, eles vão dizer que aquilo ali é tudo, e nós sabemos a resposta de Pedro para eles, como eles puderam mentir ao Espírito Santo. Mas o extraordinário nessa história, o impacto maior que ela tem, não é por causa da morte deles e dessa história, é porque esse texto, ele desnuda o coração do homem. Ele mostra a realidade do coração da nossa sociedade, da nossa cultura. E ele também nos mostra como Deus olha para o homem e para o seu mundo, para a sua cultura. Então, o extraordinário, o assustador desse texto é mais por causa disso, apesar dessa história. Então, a primeira coisa que eu queria registrar, eu devo falar sobre esse texto hoje mais uma outra vez. Não dá para falar tudo aqui, mas é a honestidade da Bíblia. Você sempre vai encontrar essa honestidade essencial. Isso é notável, não é? E é importante que a gente compreenda que a Bíblia é o livro mais honesto que existe, é a verdade de Deus. Há uma honestidade infinita, e nós poderíamos ir mais longe e falar que nenhum outro livro, nenhuma outra coisa produzida pelo homem possui uma honestidade
final. Nenhum livro, na verdade, é realmente honesto. Só a Bíblia é honesta. Assim, finalmente. Nós temos aqui, então, o relato da igreja primitiva, e ele, você vê, não é idealizado. Nós gostamos de idealizar a igreja primitiva, ou sempre que nós contamos algo que nós achamos importante sobre alguém, ou algo que nós amamos no mundo, nós tentamos criar uma aura de abafar tudo que é feio, tudo que é ruim, e ficarmos com uma história mais bonita, mais limpa. Assim, pessoas cometem um monte de coisas ruins, mas quando elas morrem, assim, nós costumamos a dizer, pessoa maravilhosa. Parece que todas as coisas, quando nós contamos a história, são apagadas. Nós somos assim. Agora, aqui não. Aqui é o início da igreja. Estão acontecendo coisas extraordinárias, mas a história não é adulterada. Eles não escondem nenhuma parte feia da história. Os maus são incluídos como os bons. Vai falar sobre Barnabé, o José das Consolações, mas vai falar sobre Ananias e Safira. Não vai fingir, olha, não existia gente como Ananias e Safira na igreja. A igreja é uma coisa assim maravilhosa. Não faz isso. Coloca tudo diante de nós e mostra que logo que a igreja veio à existência, a igreja tinha os mesmos problemas: a luta pela verdade, profissão de fé não verdadeira, homens duros para com Deus, falsos mestres. Essas coisas estão nas páginas de Atos, e você vê essa mesma honestidade no Velho Testamento. A Bíblia narra histórias chocantes de Davi. Davi é o homem mais importante, eu diria assim, na Bíblia, na atenção que a Bíblia dá depois de Jesus. 50 capítulos na Bíblia são sobre Davi. Só Jesus ganha mais espaço na Bíblia que Davi, mas a Bíblia não omite que ele adulterou, que ele se tornou um assassino, que ele fez essas coisas terríveis. A verdade sobre todos os personagens estão lá, do jeito que ela é. Vocês veem os terríveis feitos deles. Em Atos nós vemos a fraqueza e a debilidade de muitos. Agora, você não encontra essa honestidade mais em lugar nenhum, nem nos jornais, nem em nenhuma literatura, nem em nenhum livro. Você acredita em tudo que você lê no jornal? Não é verdade que as pessoas contam a história, mas se aquilo vai prejudicar a causa dela. Agora, por exemplo, 4 meninas foram estupradas. A militância feminista de esquerda estaria gritando. Estupradas barbaramente no Piauí, se eu não me engano. Mas não está. Não está, porque quem cometeu o estupro foi 4 menores. E eles têm medo de mexerem na questão da maioridade penal. E fazer um escândalo sobre 4 menores estuprando de maneira bárbara 4 meninas não vai ser bom para a política deles. Então, eles não falam nada. Se fosse bom, eles falariam. Você vê, quase tudo é manchado assim, não é pintado de uma maneira. Então é assim, é que você recebe as coisas com esses filtros. Então, você semana após semana ouve, vê coisas, mas você sabe que há um colorido que as pessoas tentam dar para que as suas ideias de mundo não sejam prejudicadas. Tudo é colorido, imaginado, embelezado, e você então perde a verdade. Você sabe, muita maquiagem, muitas coisas. Nem nos livros de história secular, não é? Nem nos livros de biografia, as pessoas tentam dar um jeito, se a ideologia que ela está pregando matou milhões, ela dá um jeito de contar aquela história de uma maneira melhor. Então, há parcialidade, encobrimento, alegações especiais, justificativas. Se quem ela, por acaso, uma ideologia que ela gosta,
totalmente corrupta, ela dá um jeito de entender aquilo. Se ela não puder explicar toda aquela corrupção, no mínimo ela diz, olha, os outros também são corruptos, como se isso realmente resolvesse. Sabe assim, você matou alguém e alguém te pega e você, toda a única coisa que você tem para dizer é o seguinte, eu não sou o único que matou no mundo, eu não inventei o assassinato. Como se isso, quem inventou foi Caim o assassinato, eu já estou no final da fila. Como se isso melhorasse a situação de você ter matado um monte de gente. Assim, então, quanto a Bíblia, não tem nada disso, ela não se parece com isso. A Bíblia vai falar para você mais coisas negativas sobre a igreja visível do que qualquer outro livro, porque ela conta a verdade. Ela vai contar coisas para vocês que vocês jamais imaginariam. Se deixassem você conhecer parte da vida de Davi, e você, por você mesmo, nunca ia imaginar que o grande salmista, o maior rei de Israel, tinha adulterado e matado, conspirado para a morte de um homem. Então a Bíblia é um livro que você pode confiar, é a verdade de Deus. Ela não existe para adular você, ela não adulou Davi. Então você nunca espere, quando você está ouvindo a pregação da palavra de Deus, você ser adulado, você ser poupado. Ela não poupa Pedro, ela não poupa Davi, não vai poupar você. Ela não poupa Abraão, ela não poupa Noé, ela não poupa ninguém. Então, se você sentar para ouvir a palavra de Deus esperando que você vai ser poupado, esquece e vai ler entretenimento ou os livros seculares que embelezam o homem, botam maquiagem e fingem que ele é outra coisa. A Bíblia não é assim. Ela não adula os seus heróis, ela não vai adular você, não vai adular a mim. Ela é um livro que nós podemos confiar para nos dizer a verdade sobre eles, sobre Deus, sobre nós, sobre a cultura, sobre tudo. Existe para dar a você uma mensagem de vital importância e de destino eterno, para o bem ou para o mal. É para isso. Então, como nós devemos lidar com o falso ensino, por exemplo? É a Bíblia que nos conta a respeito disso. Hoje a gente vive numa época, um monte de gente tem mil desculpas para a sua postura anti-igreja. E é muito comum haver cristãos anti-igreja, cristãos entre aspas, né? Nos nossos dias. As pessoas falam que é por causa dos falsos mestres, por causa dos enganos, por causa das coisas, por causa das... Enfim, desculpa, só pode vir qualquer sentimento anti-igreja local da incredulidade. E todas as pessoas que dizem para você que tem um problema com a igreja por causa de um problema tal, é hipócrita. Sem exceções, porque Deus sempre disse que essa seria a realidade da igreja. Se alguém crê na Bíblia, ele não precisava nem ver para saber que haveria problemas. A Bíblia diz assim, por exemplo, 2 Pedro 2:1, essa história que nós vamos ver de Ananias e Safira é com Pedro. É um problema que aconteceu lá na igreja e Pedro estava envolvido. É Pedro que vai dizer para Ananias e Safira o que Deus diz e eles vão morrer. E Pedro, quando escreve a sua carta para uma igreja local como a nossa, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Entre que povo? Entre o povo de Israel. Como também entre vós haverá falsos mestres e doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro não podia ser mais claro. Pedro não diz: talvez haja em algum momento falsos mestres entre vocês, entre a igreja, mas quem sabe, ele não diz entre vós haverá falsos profetas. É uma afirmação. Então ninguém que pode olhar essas coisas acontecerem e falar: olha, como eu não posso passar nada, porque há tantas coisas, falsos mestres, gente interessada nisso ou naquilo. É gente hipócrita. Ele achou o quê? Que a Bíblia estava errada? Achou que Pedro falou coisas que aconteceram, que a Bíblia o tempo todo falou que isso seria realidade, e não seria. Que igreja ele estava esperando? A igreja que a Bíblia conta ou uma outra? Portanto, não há nenhuma surpresa. Pedro está dizendo: houve falsos profetas em Israel, e nós sabemos que é verdade, não é? Mas a solução nunca foi abandonar o povo da aliança. A solução nunca foi Jeremias ir embora, Daniel ir embora. A solução foi estar lá comprometido com a verdade quando o engano chegava. Então Pedro disse: entre vós haverá.
Então sempre que alguém diz, se a igreja fosse assim, se a igreja não fosse assim, então eu seria comprometido, é hipócrita. É hipócrita. Porque ele está pensando numa igreja que a Bíblia nunca contou para ele, e ele estava esperando algo que Deus disse através da sua palavra que ia ser desse jeito. E uma pessoa que não pode viver na igreja visível assim, ela não faz parte da igreja. Mas Pedro podia, Paulo podia, os apóstolos, os profetas podiam. Então falsos profetas sempre foram um problema em Israel. E Israel jamais tratou disso seriamente, por isso eles se multiplicaram. Por isso é que às vezes havia uma quantidade enorme de falsos profetas e só um Jeremias, em vez do contrário. Porque como Israel, apesar de Deus sempre falar, haverá falsos profetas, nunca tratou disso com seriedade, a quantidade de falsos profetas era enorme, porque falso profeta, ao contrário da palavra de Deus, vai deixar você confortável e não vai, a gente viu aqui que a Bíblia não adula aquelas pessoas, nem vai adular você, nem vai adular a mim. Agora, se você quiser alguém que adule você, um falso profeta é um excelente candidato. E por isso Israel nunca tratou deles direito. Eles sempre estavam lá no Velho Testamento e multiplicaram, trazendo ruína espiritual ao povo da aliança, mas a solução nunca era não ser parte do povo da aliança, ou nunca não estar envolvido com o povo da aliança, era ser como Esdras, Neemias, Daniel, Ezequiel, Jeremias, era estar totalmente envolvido. Então Pedro aplica isso à igreja. Houve em Israel, sempre houve, e entre vós haverá também falsos mestres. Ele está falando da igreja local, não é? Ele está falando de membros da igreja, da congregação, ou seja, não existe tal coisa como uma igreja perfeita desse lado do céu. Se você não está pronto, e se alguém não está pronto para pelejar contra o engano, começando a partir dos muros de dentro, essa pessoa não está no reino de Deus. Essa pessoa nunca levou a sério a Bíblia. A Bíblia sempre disse isso, haverá, e vocês vão ter que estar lutando pela verdade. Então essas pessoas, elas não amam, na verdade, elas amam a cultura. A nossa cultura é uma cultura do individualismo. Elas amam o seu dinheiro, elas amam não ter compromisso, elas amam não prestar contas, e elas fingem que é um certo amor à verdade que faz elas fazem a pior coisa do mundo, que é exatamente sobre o que esse texto mostra. Então os reformadores morreram, e quando morreram, a última mensagem de Lutero foi contra a idolatria na igreja. Mas não é incrível? Ele fez a reforma e a igreja deixou de fazer parte da igreja romana, e a última mensagem antes de morrer, depois de anos e décadas de tudo que Deus fez na reforma, é sobre a idolatria na igreja, sobre de novo a igreja está se envolvendo com a idolatria. É isso. Então os reformadores não viveram numa igreja ideal, mas eles amaram e serviram a igreja até o fim. Nós sabemos que Jesus, no último dia da sua vida no mundo, ele não estava no meio de pessoas ideais. Eles estavam discutindo quem era maior entre eles. Eles estavam fugindo e indo embora. Quem não pode amar a igreja e viver para o bem da igreja e lutar pela verdade na igreja e no mundo, não faz parte da igreja. Ninguém faz parte de uma igreja invisível, que não tem nenhum compromisso com a igreja que você pode tocar. Então Paulo diz duramente: eu me maravilho de que tão depressa vocês passem daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Gálatas 1:6. Vocês saíram do evangelho e foram para outro evangelho. Essa é a igreja, você vê. Essa é a honestidade bíblica. Mas Paulo não se tornou uma anti-igreja. Ele escreveu cartas para a igreja, serviu a igreja e até a morte comprometido. Em Gálatas 4:19 ele diz: meus filhinhos, essas pessoas que tinham saído e estavam começando a flertar com outro evangelho, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Satanás é um falsificador, e ele trabalha na igreja como trabalha no mundo. Paulo diz assim em 2 Coríntios 11:3: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu temo que aí na igreja dos Coríntios, nos cultos de vocês, o diabo engane vocês como enganou Eva, dessa maneira sutil, como um anjo de luz. Então, sendo um falsificador, ele tem um falso evangelho. Então Paulo continua dizendo assim, em Gálatas 6:19:
De 6 a 9, eu me maravilho de que tão depressa vocês passam daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, quer dizer, outro evangelho falso, porque não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu vou dizer, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já tem, do que vocês tenham recebido, seja maldito, seja anátema. E isso era óbvio pregado por líderes, pastores, mestres. 2 Coríntios 11, 13, 15 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso produziu o quê? Um falso evangelho com falso ministro produzia falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26 diz assim: em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos da igreja. Então a chamada é para identificar o mal, o erro e combatê-lo a partir da igreja. Nunca é na Bíblia essas declarações uma chamada para você abraçar o individualismo da cultura, fingir que você ama a verdade, quando na verdade você só ama uma vida comprometida com você mesmo, não com Deus, com o reino de Deus, vivendo no mundo real, com gente real, sobre as pressões reais. Então 2 Pedro 2,1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a corrupção. Então a questão é: nunca use o lobo como desculpa para um coração não regenerado. Sempre que alguém diz: eu não sirvo a Deus, eu não estou comprometido no lugar porque é muitos lobos, ele está usando o lobo para esconder o seu coração de lobo também, não é? Então isso é refletir a cultura e não a Deus. Há essa honestidade aqui. É o início da igreja, coisas maravilhosas estão acontecendo, mas há gente como Barnabé, mas há gente como Ananias e Safira. Essa é a verdade da Bíblia. Ela não existe para adular as pessoas, nem para nos contar uma história que é romanceada, onde todos eram maravilhosos, onde todos eram... É história real, é gente real. Barnabé existiu, Ananias e Safira existiram, o que eles fizeram é real. Davi existiu, tudo que ele fez, que Deus com sua graça fez de maravilhoso através da vida dele foi verdade, mas porque ele existiu, aquilo lá também aconteceu, e aquilo não vai ser omitido. A Bíblia não foi escrita para adular Davi, nem a nós. Então, dando continuidade aqui à história de Ananias e Safira, o casal decidiu que eles iam fazer como alguns membros da igreja primitiva estavam fazendo, que eram vender seus bens. Um cara igual Barnabé, que se dedicou totalmente ao ministério, não é? E doou para a igreja. Mas eles combinaram de falar assim: vamos falar que foi igual Barnabé, assim, a gente está dando tudo, assim. Vendemos aquela propriedade, estamos dando tudo, porque é assim que Barnabé fez. Vamos falar isso, mas a gente não vai fazer isso, a gente vai guardar uma parte do dinheiro, porque, poxa, quem sabe para fazer aquela viagem, nós já somos um casal, né? Já temos uma idade, daqui a pouco temos que nos aposentar, guardar o dinheiro, um pouco do dinheiro vai ser sábio. Então eles fingiram que iam dar todo o dinheiro obtido pela venda, mas eles não deram. Sabe, eu costumo dizer que eles cantaram, como muitas pessoas cantam: tudo entregarei, mas não entregaram. Era mentira. Quando nós cantamos isso, nós estamos falando para Deus que não há nada em nossas vidas que não são entregues ao senhorio dele. Se nós não estivermos de fato expressando a verdade, nós estamos mentindo como eles, falando que nós entregamos o que nós não entregamos. E foi devido a essa ação praticada por eles que Deus tratou dessa maneira terrível, descrita aqui nos registros bíblicos, uma das histórias mais impressionantes. Então, nós podemos olhar várias coisas que fluem desse texto, e eu vou voltar nele, mas eu quero só rapidamente, antes de entrar no que é principal, é que nós pensemos no propósito da mensagem do Evangelho.
Nós, no culto, nós podemos esquecer isso, lá no dia a dia podemos esquecer isso, quando vendemos uma propriedade, quando recebemos nosso salário, quando estudamos, nós podemos esquecer que nós vivemos no mundo espiritual e numa esfera espiritual real. Foi isso que eles esqueceram. Eles esqueceram, eles pensaram que a igreja era só um amontoado de gente mesmo, sabe? Uma ONG funcionando no mundo. Então a maior mentira do diabo no nosso mundo é o materialismo. Seja qual for a forma que o materialismo tenha. Mesmo quando você diz que acredita naquilo que, como o apóstolo Paulo diz, nós não nos guiamos pelo que vemos, mas pelo que não vemos, mas na verdade guia o dia todo pelo que vê mesmo e não pelo que não vê. Ou seja, os nossos olhos estão fixos no que é material, no que nós podemos tocar, no mundo. Essa é a maior mentira de Satanás, é fazer as pessoas de fato acreditarem nisso. E assim o mundo se esquece do que é invisível, e muitas pessoas que estão tocando verdades como essa esquecem também. E esse texto, em primeiro lugar, nos chama para lembrarmos disso aqui. Mas igualmente nós somos levados a lembrar, Deus agiu de uma maneira sobrenatural. O mundo que não podemos ver, no caso de Deus, é todo poderoso. Ele atuou, ele derramou o Espírito, ele formou uma igreja, ele salvou milhares de pessoas, e é o que estava acontecendo. Mas somos igualmente levados a lembrar que há uma constante operação de Satanás no mundo. É por isso que Paulo diz: eu temo que o diabo, assim como enganou Eva, engane vocês também. Mas quando vocês estão sendo enganados, quando alguém está sendo enganado, nunca, ou quando alguém está não se comprometendo com Deus seriamente, como Ananias e Safira, nunca acha que é o diabo. Ele tem mil justificativas, e ele tem uma maneira de pensar, esquecendo o mundo espiritual. Então a obra de Satanás o tempo todo é macular a obra de Deus em nós, e principalmente na igreja. Então a mensagem do Evangelho é que todos nós estamos diante de Deus, e todos nós devemos estar muito mais conscientes do mundo que nós não podemos ver do que do mundo que nós podemos ver. Eles não se deram conta dessa verdade. Eles acharam que tudo era uma questão do que se pode ver e do que não se pode ver. Ninguém podia ver o que eles tinham feito. Essa aqui é a verdade. Nós guardamos sempre a ideia de que há coisas que ninguém sabe, só nós. Que ninguém nunca vai saber, só nós. Quão tolo a gente é se nós nos dermos contas não só de que isso não é verdade, mas que há forças muito mais poderosas operando no mundo do que o que nós podemos ver, por mais terrível que seja o que você possa ver. Então, esse é o mundo no qual a igreja foi chamada a pregar o Evangelho. Deus tinha dito para eles, Cristo, pouco antes, em Lucas 24, 48 e 49, e destas coisas sois vós testemunhas, ficasse, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz mais: eu vou enviar vocês ao mundo, para vocês falarem a respeito de mim, para pregarem a verdade, essas grandes verdades, essas boas novas, essa grande notícia, essa boa notícia da graça de Deus, que vai, quando opera no coração, produz aquilo que 1 Pedro 1,8 diz: produz um gozo inefável e cheio de glória. Ainda que vocês sofram, vocês são cheios de um gozo inefável e cheio de glória. Agora, contudo, apesar da grande notícia, apesar da boa notícia, apesar da boa nova, o mundo não recebe. Por quê? 2 Coríntios 4,4, Paulo diz: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam no Evangelho. Ou seja, você vê de novo, ele está fazendo você entender: existe mais do que você vê, mais do que um ser humano com a mente dura. Existe, mas existe também um Deus desse século que cegou o coração dos incrédulos para isso. Pois bem, esse espantoso incidente nos diz qual é o problema de toda a humanidade. E a partir de agora é nisso que nós queremos nos debruçar. Em primeiro lugar, as pessoas estão erradas em seu conceito da natureza humana. Aquela pessoa falou para mim assim: em que ponto a psicologia humanista e o Evangelho se confrontam mais? Ou qual é o grande problema? E eu falei: olha, é incrível nós ficarmos buscando o ponto, porque nós devíamos ter dificuldade de encontrar o oposto.
não é? Então as pessoas estão erradas no seu conceito da natureza humana, do que elas são e quais são as verdadeiras necessidades do ser humano. Em segundo lugar, elas estão completamente erradas quanto ao tratamento que dão às forças e poderes que estão contra elas e o problema do seu próprio ser, do qual ele é inseparável. Então, todos estão cônscios, todas as pessoas estão sabem que é um problema no mundo, que nosso mundo é um problema, que a sociedade é um problema, que as famílias são um problema, que os casamentos são um problema, que a interação entre o ser humano é um problema. Todo mundo sabe que o mundo é um problema, que todos os dias esse mundo está em choque. No entanto, a questão vital é saber com exatidão qual é a realidade desse problema e a natureza das forças que se opõem a nós e que faz a vida ser assim. Então, se você for ler os historiadores seculares, eles vão te contar a história, não é? De toda a tentativa do mundo. O mundo está sempre tentando resolver esses problemas, queridos. O mundo está sempre tentando problema. Em todos os tempos, um homem esteve envolvido em tentar resolver os problemas do ser humano, problemas que não têm fim. Na história da civilização, aquilo que nós chamamos de história da civilização, nós vamos ver homens e mulheres se engalfiando com o problema, geração após geração, e você vai ver gente ocupada em pensar a respeito disso. Na verdade, não haveria livros se não fosse essa realidade. Quantas vezes as pessoas tentaram tratar sobre paz no mundo, sobre paz entre as nações, sobre paz no lar, sobre paz entre... Isso é a história do mundo. Até em nossas guerras, nós podemos dizer, olha, nós estávamos lutando pela paz. Aquela guerra nós pensávamos, era a guerra que ia trazer a paz, mas aí depois não trouxe, problemas continuaram. Então você vê, apesar de toda a energia gasta, há milhares de anos, os seres humanos estão exatamente no mesmo lugar. Eles estão andando sobre as suas próprias pegadas. Os próprios historiadores seculares dizem: o homem anda em círculo, ele está sempre no mesmo lugar. Os problemas são sempre os mesmos e se repetem sem fim. Então, quando você pensa que tudo está bem, quando você pensa, olha, agora nós aprendemos, olha a tragédia dessa guerra mundial, não vai acontecer mais. Nós aprendemos, vamos viver em paz. É impossível viver assim. Mas aí logo nós descobrimos que não aprendemos absolutamente nada e de novo os conflitos sem fim acontecem. Então os historiadores acham isso, que nós estamos sempre andando em círculos. E quando você pensa, olha, agora nós vamos viver a paz, vamos experimentar, você se vê de novo no meio da mesma turba e confusão que você estava antes. Você avança e retrocede. Agora a pergunta é: por quê? Por que isso é assim? Por que de crise em crise? Por que geração após geração? Porque sempre as coisas vão nessa direção. Então essa história de Ananias e Safira nos fala a respeito disso. É por isso que eu acho estranho como alguém pode olhar para a Bíblia, para qualquer lugar da Bíblia, e não ver a diferença radical em todos os pontos. Então, olhando à luz dessa história, não é? Você pode ver que aqui é dado para nós a natureza do problema humano, a natureza do nosso problema. O que há de errado com o conceito moderno sobre a condição humana? Você pode ler livro de 100 anos atrás sobre a sociedade, ler agora, eles estão no mesmo lugar. Primeiro é que sempre tudo que você lê tenta tratar dos problemas em si, problemas morais, problemas políticos, problemas que nós nos defrontamos hoje, e nós ficamos chocados quando a gente lê essas obras de como são superficiais e de como os cristãos, grande parte dos cristãos são exatamente igual ao mundo quando eles veem o problema do ser humano, como são superficiais, como estão distantes, como é inútil.
Geralmente as pessoas estão interessadas em conduta, não é? Então as pessoas levantam as estatísticas da delinquência juvenil, a furto, roubo, e as estatísticas sempre mostram que piora, não é? A gente pensa, anos atrás, tanto tempo atrás, não existia educação nenhuma. Mas agora vai ser diferente. As coisas só pioram. Então nós temos agora esses problemas aos milhões em nossa sociedade, numa sociedade ocidental, por exemplo, que nunca teve tanto em toda a história do homem. Então nós contamos os delitos criminosos cometidos no país, e tudo que você lê, as pessoas só estão interessadas nisso. Elas começam com essas estatísticas e elas começam no exame das ações que os homens praticam, daquilo que os adolescentes delinquentes estão fazendo, os jovens delinquentes, daquilo que as pessoas estão fazendo em seus relacionamentos, da violência, do lar, enfim. E eles perguntam como nós podemos fazer a relação das pessoas melhorarem. Como nós podemos fazer a relação da sociedade melhorar, de não ver esse choque entre as pessoas, de acabar com essa violência, com essa guerra, com esses problemas. Ou seja, tudo o que eles pensam é como mudar a relação entre homens e mulheres. Como nós podemos, o que nós precisamos fazer? Eles não se interessam pelas pessoas propriamente ditas, mas eles começam pelo que chamam de sociedade. Então, a inter-relação entre as pessoas na sociedade. E eles falam disso doutamente, escrevem livros enormes, a gente lê aquilo tudo cansativo. E a pergunta que é feita, e as explicações que são dadas a essa pergunta, sempre a pergunta é a mesma, e as explicações vão pelo mesmo caminho. Como podemos conseguir que essas pessoas não cometam crimes? Como podemos conseguir que o crime acabe, diminua no Brasil, no Rio de Janeiro? Como podemos fazer que os adolescentes vivam uma maneira de uma forma harmoniosa no colégio, com os pais, com a sociedade, o homem, o velho, o jovem? E assim eles passam o tempo todo examinando a superfície do problema. Essa é a primeira coisa. A segunda falácia se segue dessa abordagem. As pessoas sempre chegam à conclusão de que tudo é uma questão de instrução. Se as pessoas souberem, se nós ensinarmos, quantas pessoas dizem isso? Se nós tivermos escolas, não teremos os problemas, porque as pessoas vão ser instruídas. As pessoas fazem isso porque elas não têm instrução, gente. É óbvio que isso é ridículo. Não é o Petrolão, olha o escândalo da FIFA. Quem são essas pessoas? Elas não sabiam. Foi falta de instrução o que fez elas agirem assim. É óbvio que a violência, essas coisas, mas nós achamos que nós estamos querendo descobrir um conhecimento que ao ser ensinado aos jovens, aos adolescentes, aos velhos, tudo se conserte, porque nós acreditamos nessa falácia, que as pessoas se comportam assim porque elas não conhecem melhor, porque se elas conhecessem melhor, ou se elas tivessem acesso a um melhor conhecimento, elas não seriam assim. O Blatter é suíço, o presidente da FIFA é suíço. As pessoas dizem, Suíça, olha que coisa, é suíço, é lá, a sede é lá também. Então, as pessoas pensam, eles não conhecem melhor, não foi dada a instrução necessária, eles não têm apreensão intelectual. Então a conclusão para que a sociedade viva em harmonia e feliz é que nada é necessário a não ser uma educação, a não ser descobrir aquilo que o ser humano precisa saber para ele viver assim, para as pessoas terem um casamento melhor, para as pessoas não se chocarem na sociedade, não se chocarem no ambiente de trabalho. As pessoas precisam conhecer. Falta informação. E quando elas forem ensinadas, elas vão se acomodar e os problemas vão ser eliminados. E é por isso que a gente anda em círculo. Você tem que admitir que essa é a representação justa de tudo que a gente faz a respeito do problema sem fim da humanidade, desde o primeiro casal. E o conceito subjacente a essa abordagem, né, da educação nas escolas, do ensino, os lugares onde tem uma depravação enorme, estupros, são em universidades federais do Brasil.
É os ambientes, eu estava vendo alguém falar, onde a polícia não entra, onde a droga prolifera. Você pensa, aquele lugar é o lugar onde devia estar as pessoas mais instruídas do país. Então, a gente tem essa teoria constituinte que determina a ideia geral. E isso se espalha aqui para punição de crimes. Nós falamos sobre o tratamento que deve ser dado aos prisioneiros. E a ênfase nunca é a justiça, é a reabilitação, porque nós acreditamos que as pessoas cometem crimes e que os seres humanos, sabe, um marido mata uma mulher, as pessoas fazem isso porque elas não sabem alguma coisa. E se elas, quando tiverem, depois que elas fizeram, se você ensinar elas direitinho, elas vão se reabilitar. Porque elas fizeram aquilo só por causa disso. É isso que levou. Nós temos que treinar elas a entenderem como elas devem fazer. Elas não sabiam algo fundamental. Por isso que aquela crise no lar, aquela crise no ambiente social aconteceu. E nós achamos que é só isso. Isso vai resolver o problema. É óbvio que o problema piora. Não é? É óbvio que você vai ver acontecer, como aconteceu agora. Um rapaz aqui no Rio de Janeiro deu uma facada em alguém no metrô. Aquele que deu a facada já tinha sido preso e reabilitado 5 vezes. Preso não, porque não pode ser preso, ele era menor. Ele ficou lá internado 5 vezes. Você vê, o que ensinaram? Ensinaram a ele, botaram as técnicas que eles achavam que faria dele 5 vezes. Mas essa é a teoria, por isso existe essa multiplicidade de agências destinadas a melhorar. Até há décadas atrás não existia ONG, agora existem milhares de ONGs no Brasil, milhares. E elas comem uma quantidade enorme do dinheiro do governo, porque a ONG vive do dinheiro do governo. 98% delas. E é estranho, porque a ONG é uma organização não governamental. Ela devia existir sem que o governo, mas é todo... Tem gente que abre ONG, na verdade, para melhorar o mundo. Por exemplo, existe milhares de ONGs para proteger a Amazônia, mas a Amazônia está sendo destruída, porque todo mundo capta dinheiro e usa o dinheiro para si mesmo. Você vê como é. Então, basta você olhar a história de Ananias e Safira para você mostrar quão superficial e tolo é tudo isso. E como é superficial e tolo o evangelho pregado hoje. Observe essas pessoas. Observe o que aconteceu com elas. Olhe para Ananias e Safira. Examina esse acontecimento ocorrido na esfera da igreja cristã. Numa igreja que tinha Pedro como pastor, e João, e Tiago, e homens assim. Você pode explicar Ananias e Safira em termos de falta de conhecimento e entendimento? Eles fizeram isso porque não sabiam, porque desconheciam a desonestidade daquilo que eles estavam fazendo, a mentira. Veja que grande ilustração desse princípio que está espalhado em todas as páginas da Bíblia sobre o homem. Você pode explicar a conduta dos seres humanos puramente por termos intelectuais? Você pode realmente explicar o nazismo e o holocausto porque aquelas pessoas não sabiam? Se alguém tivesse explicado a elas que fazer aquilo não é bom, elas não teriam feito. Você pode explicar todas as barbaridades, por exemplo, da União Soviética matando milhões, muito mais do que o nazismo, baseado em problemas intelectuais, em educação. Você acha que Stalin não sabia que se você tivesse levado ele para uma salinha durante um mês e dado um cursinho básico, ele não teria feito aquilo? Então, no momento que você coloca essas ideias modernas sob a luz do ensino da Bíblia ou da realidade dos fatos da vida, você vê quão lamentavelmente superficiais é o diagnóstico e tudo que a humanidade faz a respeito do problema do ser humano. Ou, para expressar positivamente esse ponto, o fracasso real e a incapacidade de ver qual é o problema humano. Você vê, mata a solução na fonte, porque se você não consegue ver qual é o problema humano, você não tem como solucionar ou sequer tocar um problema que você não pode ver. O problema essencial da raça humana é o coração humano, e isso é uma tragédia. Essa é a ênfase da Bíblia. E
nesse ponto essencial, a psicologia já está totalmente fora. Porque tudo isso que nós estávamos explicando é fruto da ideia que ela tem. Só existe uma psicologia verdadeira, a psicologia bíblica, porque ela toca no ser humano na profundidade do que ele é. E não nas teorias correntes, que sequer tocam o problema. Então fala-se muito em psicologia, mas se erra completamente. Porque você olha o comportamento e você acha que alguma instrução mudará o comportamento, porque você acha que o problema do ser humano é comportamento e falta de instrução. Que a instrução acabaria com a guerra no mundo, acabaria com a guerra no lar, acabaria com a violência na sociedade, acabaria com todas essas coisas. Que talvez se alguém tivesse explicado um pouco mais a Caim, ele não teria feito o que fez. Então, só a palavra de Deus nos dá um profundo conhecimento psicológico, ou seja, da alma humana. Pedro chegou ao ponto, ele disse assim: disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo? E disse praticamente a mesma coisa quando Safira chegou. A mesma coisa, você vê Pedro desenvolvendo o mesmo ponto relacionado a Ananias. Ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Então, efetivamente, Pedro estava dizendo: olha, para começar, você não precisava vender, você não precisava, você podia ficar tudo para você. Agora, isso não era obrigatório, você podia ter ficado com você, tudo que estava em seu poder. Você não precisa dar nada, você pode até gastar todo o seu dinheiro contigo mesmo, você pode até não ter nada a ver com o reino de Deus. Vocês decidiram em dupla, deliberadamente, enganar-nos. Mas por quê vocês fizeram isso? Ele continuou: porque vocês formaram esse desígnio, onde? Na mente de vocês. Puxa, que pena que a igreja não deu aquele curso, que isso é hipocrisia, é mentira, é engano. E você, sem ter essa instrução, sem saber, olha só o que vocês fizeram. Ele disse, e continuou: por que formaste esse desígnio onde? Na mente não, no teu coração. Essa é a exposição bíblica do problema do homem. Em Ananias e Safira. Esse é o problema da maneira moderna de ver. Ele nunca vê o problema no coração dos homens e das mulheres. Então, apesar de toda a evidência empírica, diária, apesar da verdade bíblica, ele, não vê o óbvio, que não é um problema intelectual, nem de conhecimento, nem de informação. É óbvio que os 4 adolescentes que estupraram as 4 meninas, não é porque eles não sabiam que aquilo era mal, desprezível e horrível. É ridículo achar que um pouco de informação vai mudar isso, ou muda isso. É muito mais profundo, a Bíblia diz. Há na natureza humana elementos que são muito mais densos, muito mais fortes e muito mais profundos do que a mente, simplesmente. O aprendizado são fatores determinantes que arruinam a vida de alguém, arruinam a sociedade, arruinam tudo que o homem toca, como o homem vive. Mas aqui está a grande mensagem sobre o coração do homem, sobre Satanás. Você vê, por que Satanás encheu o coração de vocês para mentirem para o Espírito Santo? Você vê que se você olhar primeiro para Satanás, o que aconteceu? Qual foi o problema original? Ele se levantou o seu coração contra Deus, ele teve inveja. Ele não estava só exercendo o pensamento, ele desejava algo, ele desejava ser igual a Deus. É o desejo, não o conhecimento. O intelecto dizia até o quão absurdo isso era, mas é o desejo, é o que a Bíblia chama de concupiscência. É isso que a Bíblia salienta em todas as partes, sobre o homem e sobre todas as mulheres que já existiram, todos os homens. Essa é a honestidade da Bíblia. Um dos homens mais importantes da Bíblia, do Velho Testamento, como nós já mencionamos, rei Davi, em 2 Samuel 23:1, não é? O mavioso salmista de Israel, um dos maiores escritores bíblicos, aquele jovem
incrível, belo, aquele homem que honrou a Deus, aquele homem que venceu Golias, que consolidou o reino. Nunca Israel teve um reino tão próximo daquilo que Deus queria como na vida de Davi, a alturas nunca mais atingidas depois dele, que nunca tinham sido atingidas antes dele. Mas a Bíblia é honesta em dizer, e nos diz que Davi foi culpado de adultério e homicídio. Agora, por que Davi fez isso? Porque faltava conhecimento a Davi, faltava familiaridade com o ensino, faltava familiaridade com aquilo que Deus pensa a respeito disso. É porque simplesmente ele não estava instruído na arte e no ensino que fizesse ele se harmonizar com a sociedade. Foi porque ele precisava de reabilitação. Davi precisava de reabilitação, de ficar num lugar para reabilitar ele, para ensinar ele o que ele não sabia antes daquilo que ele fez. Era o que Davi precisava, de terapia, de um tratamento psicológico. Toda essa ideia tão superficial é ridículo. Mas, no entanto, não é só o mundo que pensa assim. Grande parte do que se chama evangelho hoje pensa assim. O próprio Davi vê a razão, não é? E expõe honestamente o problema no Salmo 51, quando ele brada a sua agonia: cria em mim, ó Deus, um puro coração. É óbvio que eu sabia. É óbvio que não é um problema intelectual. É óbvio que quando Natan falou comigo eu não pensei, gente, isso é errado. Ele não sabia. Puxa, se tivessem me explicado antes que cobiçar a mulher do outro, mandar matar ele era errado, eu não matava. As escolas têm que começar a ensinar isso, que matar e cobiçar a coisa do outro é errado, porque senão a gente, coitado, a gente pensando que isso é certo. Vamos em frente. Davi sabia: Deus, cria em mim um puro coração e renova dentro de mim um espírito de retidão. Ele sabia onde estava o problema. Um homem como Davi, que tinha um discernimento que ele tinha, que já tinha conhecimento de Deus que ele tinha, que já tinha escrito salmos inspirados como nós lemos, homem que conhecia a lei de Deus. Como ele pôde fazer aquelas coisas? Foi uma dificuldade na sua mente? Foi uma coisa sobre Deus e sobre a verdade? Todos os homens sabem. Essa é a acusação de Paulo em Romanos 1. O que precisava ser conhecido a respeito de Deus, Deus colocou em todos os homens. Todos os homens sabem o que é certo e errado. Todo homem sabe que fazer isso ou aquilo, ou fazer o que Davi fez é errado. Tanto é que quando fazem com eles, eles dizem: não pode, é injusto. Pegou o que é meu, me agrediu, tomou meu lugar, passou à minha frente, roubou minha mulher, roubou meu dinheiro, matou o meu filho. Não pode. Ninguém precisa ser ensinado. A Bíblia diz, todos sabem, não é uma questão de mente, é de espírito, de coração. Coração é a coisa mais profunda na natureza humana. Nosso Senhor é igualmente explícito. Ele diz: os escribas e fariseus estão errados, justamente porque os escribas e fariseus não eram pessoas, eles eram pessoas pós-modernas, sabe, igual agora. Eles eram pessoas que pensavam como nós. Eles pensavam como a cultura atual. Eles achavam que era um ambiente, as situações que contaminavam o homem. Eles pensavam: olha, o mal vem de fora. O mal vem de fora, contamina os homens. A gente precisa só nos precaver do que vem de fora. Construção. E os discípulos de Jesus pensavam a mesma coisa. Jesus diz em Mateus 15, 17 e 20: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca do homem desce para o ventre e é lançado fora, mas é o que sai da boca do homem e do seu coração, é isso que contamina o homem, porque é do coração, não é de fora. É do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas não vieram de fora, não vieram de algum lugar, vieram de dentro do homem. É por isso que Pedro diz: por que vocês tramaram no seu coração isso? Porque é do coração de vocês que saiu isso. Não era porque vocês não tinham uma instrução para saber que isso era errado. Vocês queriam a glória de ter dado tudo, mas vocês não estavam dando. Vocês jogaram com isso tudo. Então, o coração na Bíblia é o centro da personalidade humana. Não são os seus sentimentos, é o centro da personalidade final.
Ele abarca sentimentos e emoções, mas ele é muito mais do que isso, ele inclui algo mais profundo. É o centro de tudo que o ser humano é, de fato. Do qual vem tudo e do qual tudo em nós é controlado. É isso que é o coração na Bíblia. O problema não é meramente intelectual, a Bíblia diz, o problema é naquilo mais importante e causal do ser humano. É de lá que sai tudo de ruim que você vê. Não há nos homens e nas mulheres algo mais profundo do que isso, que a Bíblia chama de coração. E é isso que nos faz contradizer o que nós sabemos. É óbvio que eles sabiam que aquilo era errado. É óbvio que todos os homens que traem sua esposa sabem que é errado. É óbvio que Davi sabia que era errado. É óbvio que Ananias sabia que é errado. É óbvio que todos os adolescentes que estão cometendo crime sabem que é errado. São responsáveis porque sabem que é errado. É óbvio que todas as pessoas sabem que é errado quando estão fazendo algo errado. Não é um problema intelectual. É óbvio que Ananias e Safira não estavam enganados, pensando que estavam fazendo uma grande obra correta. Então, o homem contradiz o que ele sabe está errado. É óbvio que Hitler sabia que matar 6 milhões de pessoas era errado. É óbvio. É por isso que nós inventamos uma coisa chamada racionalização. É tentar encontrar uma explicação racional para um ato que nós sabemos não poder se encaixar num pensamento racional. Então, de modo que todos os homens fazem tudo que está errado, sabendo que é errado. É por isso que o juízo de Deus está sobre o homem. É por isso que Paulo diz, olha, conhecendo Deus como Deus, escolheram não glorificá-lo. Deus colocou, a Bíblia diz, o homem que sem lei pecar, sem lei perecerá, porque ele não conhece a lei de Moisés, mas Deus colocou a lei no coração de todos os homens. É óbvio que Caim não precisou procurar uma delegacia para perguntar se matar o irmão dele era errado. Ele sabia. É óbvio que ele logo respondeu a Deus, que eu sou o guardador do meu irmão? É óbvio que ele sabia. Deus falou assim, a voz de sangue do teu irmão, Caim, clama da terra a mim. Então vejam a maneira pela qual Jesus de novo toca nisso. Ele diz, a condenação é esta. Qual é a condenação dos homens? É que a luz vê o mundo. E se a luz vê o mundo, e se luz é coisa maravilhosa, por que os homens então não creram nela? Ele diz, e os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Aí está o problema, é o amor pelas trevas. Você entende? Não é porque falta de conhecimento intelectual, é o amor. É óbvio que o homem sabe que o que ele faz é errado, mas ele quer fazer, ele deseja fazer, ele sente, ele tem que ter aquilo, ele tem que fazer aquilo, ele tem que reagir. Então ele faz. Eles têm a luz, a Bíblia diz, todos os homens receberam luz suficiente, eles vão ser julgados e condenados, porque receberam. Através dos séculos sucessivos, as civilizações têm conhecido alguma luz, mesmo sem a revelação escrita de Deus. Então você pode ler filósofos, estudar os nobres, as suas obras mais nobres. O que eles vão dizer? Faça o bem ao outro, não seja egoísta. Isso você não vai encontrar só. Você vai encontrar em Confúcio, vai encontrar em Buda, vai encontrar nos filósofos gregos. Todo mundo sempre soube o que é mal e o que não é. Faça o outro o que você quer que faça você mesmo. O ser humano sempre soube isso, ele não precisava, sabe? Deus tem mostrado a todos os homens o que é melhor. Não tem havido dificuldade quanto à obtenção de alguma luz. A questão não é instrução e informação, queridos. O mundo nunca teve mais informação, então, do que o nosso mundo. Então, como você explica essas coisas? O que esse texto vai mostrar, e nós vamos ter que voltar a ele de novo, não é? É que o problema da humanidade está no coração. E qualquer teoria que não perceba isso já fracassou de início. Qualquer teoria que ache que o problema do ser humano é só instrução e que você vai treinar as pessoas e elas fazem o que fazem, o mundo dá voltas e vive esse caos só por causa de uma nova instrução. Sabe, se você tivesse explicado aos casais como viver, eles nunca iam fazer o que eles fazem.
É ridículo. É ridículo. Se tivesse explicado aos adolescentes, nunca iam fazer aquilo, porque eles vão pensar, isso é mal. Eu não sabia. Então Tiago escreve sobre guerras, sobre guerra que há entre pessoas. Não só, ele não está falando de nações, mas os motivos são os mesmos. Ele diz, por quê? As pessoas perguntam por que nessa geração iluminada, depois do iluminismo, as pessoas pensaram, não vai haver mais guerras no mundo, vai acabar a guerra, porque agora a gente saiu da idade das trevas, a gente agora está na idade da razão. Então aconteceram 2 guerras mundiais. Então nós vivemos no mundo o mesmo conflito e expectativa de um conflito entre a China e os Estados Unidos, entre os países islâmicos e Israel, entre, sabe, conflito generalizado entre a Ucrânia e a Rússia, é a mesma coisa. Depois do iluminismo, as pessoas disseram, agora a gente aprendeu, a gente já sabe. Não sabia nada. Houve 2 guerras mundiais, agora a gente sabe. Então houve a guerra do Vietnã, então houve a guerra da Coreia. A questão nunca foi que a gente não sabia. É ridículo, nunca muda. Tiago diz, de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? No lar, na escola, no trabalho, entre nações. De onde vem? Tiago 4, 1 e 3. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, vocês cobiçam e não têm nada, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ele está dizendo, é isso, é os deleites. Foi isso que fez Davi fazer o que ele fez, não foi ele não saber. Então Pedro perguntou a Ananias e Safira, por que vocês formaram esse desígnio não na mente, no coração de vocês? Vocês sabiam que estavam mentindo, que estavam mentindo ao Espírito Santo, que estavam mentindo a Deus, que estavam mentindo à igreja. Por que vocês combinaram algo assim? Não era porque vocês não sabiam. Essa é a pergunta e a resposta continua sendo a mesma, a única resposta. Os homens e mulheres não são só intelectos, eles não são guiados pelo seu intelecto. É por isso que você vai ver roubo ali na esquina de carteira e vai ver pessoas desfalcando bilhões da Petrobras. São pessoas que você diria que estão num mundo totalmente diferente, estão fazendo a mesma coisa. É por isso que o suíço Blatter lá na FIFA, junto com um monte de gente que teve uma vida privilegiada, estão fazendo a mesma coisa. A única resposta, não é? Por mais que o homem saiba o que é errado, o homem é governado por aquilo que ele ama, por aquilo que ele gosta, por paixões, por concupiscência. O homem sabe que não deve trair a sua esposa. Ele sabe que vai destruir seu lar, vai destruir sua família, vai machucar seus filhos. Então por que ele foi em frente? Não, é um problema intelectual. É aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. Um país sabe que não deve ter aquilo que é de outro país, mas ele quer aquela riqueza. Alguém que está tirando a carteira de alguém na praça sabe que aquilo não é dele. Se alguém tirar algo dele, ele reage. É o que gosta. Por isso Jesus diz, vocês amaram as trevas, não é o que vocês sabiam, vocês viram a luz. Não são apenas pobres, ignorantes e iletrados que são culpados de qualquer coisa. Todos os problemas existem em todas as esferas da vida. Os problemas de família acontecem nos lares mais ricos e mais pobres do Brasil, do mundo. A decadência moral está em todas as partes da sociedade. Não tem uma parte que não foi tocada. Uma parte mais instruída ou menos instruída não faz a menor diferença. Porque esse tipo de instrução todos sabem, todos têm. Então, todos, onde mais é pervertida a ideia de família, são na universidade, nas academias, onde você diria que as pessoas deviam ter o pensamento mais elevado. Não. A virtude não está relacionada ao quanto mais alguém acha saber, porque o essencial todos sabem.
E ninguém está sendo dirigido pela sua mente. O ser humano, homem e mulher, pode ter vasta cultura, grande cérebro, mas eles fracassam miseravelmente. Todos fracassam. Em todas as classes sociais, porque os impulsos que comandam eles é a luxúria, o desejo, as paixões, são tão profundos. É o coração, da onde saem os adultérios, os roubos, as prostituições? Do coração do homem. A mente estava dizendo, isso é errado, você não deve fazer isso, você está errado nessa discussão, mas eu não estou errado, mas eu vou ficar firme aqui na minha posição, eu não vou. Ou então tem justificativas. Não é o conhecimento que entra que faz uma pessoa, é o que já sai da pessoa. Não há nenhum conhecimento que vai fazer alguém eu fiz essas coisas terríveis, é que eu não sabia. Agora não pode estuprar e jogar as meninas de cima do penhasco. Eu sou um pobre, eu não sabia. Sabia que podia estuprar e jogar de penhasco, mas agora que vocês estão me ensinando, me reabilitando, eu já aprendi que estuprar não pode. Eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei que isso era normal, que todo mundo estuprava e jogava as pessoas do penhasco. Então é algo que vicia a própria origem e a fonte da personalidade humana, de tal maneira que todos os esforços para purificar dão em nada. É por isso que o mundo gira e está no mesmo lugar. A sociedade é tão ruim quanto sempre foi, porque o que é poluído é a fonte, a Bíblia diz. Você fica ali tentando tirar o lixo do rio, mas isso só funciona se a fonte for pura. Mas a Bíblia diz, não é pura, é a fonte, é do coração que essas coisas saem. Tu pode tirar o lixo, mas lixo sai de lá. Da onde vêm as guerras? Dos vossos deleites, que combatem dentro de vocês. Não adianta limpar. Você diz, se todo mundo fosse maravilhoso, eu não ia estar em guerra com ninguém. Mentira! Você está em guerra, o homem está em guerra com Deus, que lhe dá tudo. Então você pode multiplicar o número de psicoterapeutas nas prisões, em todos os lugares, pode introduzi-los nas escolas. Nós estamos fazendo isso por 100 e poucos anos. O mundo é tão ruim quanto podia ser. Você pode gastar milhões no empenho. É óbvio que nós temos que dar instrução, educação para as pessoas, mas não vai mudar em nada o ser humano. Nada disso adiantará ou dará um retorno. O mundo está comprovando isso todo o tempo todo. Essas ideias brotam de uma visão totalmente superficial do problema da humanidade. É o problema de você pensar, nós vamos voltar aqui. Analisa Safira, coitado, não tinha instruções suficientes. Nós vamos ver quão profunda é essa história, como ela sonda os nossos corações. Quando voltarmos, eu quero encerrar hoje falando sobre um psiquiatra famoso, não é? Ele já está aposentado, nasceu em 49, tem obras famosas, artigos famosos. Theodore Dalrymple é um médico. Então ele trabalhou parte da sua vida, é um psiquiatra, na África subsaariana. Então ele disse, olha, eu vi tanta maldade, tanta crueldade, tanta... sabe? Mas ele não é cristão, ele diz, eu sempre, naqueles países, eu pensava, num ambiente desse, as pessoas fazem essas coisas mesmo, porque tem esses ditadores malucos aqui, as pessoas vivem sobre essa opressão, então elas acabam, no início elas têm que romper algumas coisas para poder sobreviver, e acaba que elas vão acostumando com a maldade. Então ele trabalhou em vários países, ele tinha isso, mas ele disse, mas na segunda parte da minha vida, eu fui psiquiatra em Londres. Tanto trabalhei em cadeias de Londres, quanto nos bairros mais ricos de Londres, no meu consultório. E ele disse, eu ouvi um monte de coisas desagradáveis ao longo dos anos das pessoas. Como estava lá, paciente médico, as pessoas falavam. Ele dizia, eu costumava acreditar inicialmente, lá na minha juventude, que lá no fundo os homens eram basicamente bons. Ele não é cristão.
E ele disse, e eu pensava isso depois quando eu comecei a ver a maldade humana de uma maneira incrível, que era por causa dos ditadores da África, onde eu estava, naqueles países miseráveis, aqueles tiranos, que acabou generalizando o mal. Mas gradualmente a minha ideia foi mudando completamente. Então ele diz assim, talvez a característica mais alarmante desse mal por baixo, enraizado no íntimo do homem, é que ele é endêmico, ele está em todos os seres humanos. O que o faz estar tão próximo da concepção do pecado original é que ele é espontâneo, ele não é forçado. Ninguém obriga as pessoas a serem mais. Dalrymple, então, ele diz, olha, a Grã-Bretanha é um país livre, não tem nada a ver com aquelas opressões que eu vi na África. Eu fui médico nos lugares mais ricos de Londres. Na verdade, muitas vezes, num país igual ao meu, numa cidade igual a minha, você vai ser punido se fizer o mal. O contrário de você ser incentivado, você vai ser punido, e ainda assim as pessoas escolhem livremente. Fazem isso o tempo todo, de todas as maneiras possíveis, ele diz. Quantas vezes no meu consultório as pessoas confessavam, pessoas com o maior grau de estudo possível na Inglaterra, confessavam coisas horríveis que fizeram, que faziam, que pensavam, e que só não faziam por motivos egoístas, porque tinham medo de ser presos, tinham medo de ser descobertos, mas estava lá na mente deles o desejo, o sentimento. Então ele diz, nunca mais eu vou ser tentado a acreditar na bondade fundamental do homem, ou que o mal é algo excepcional, ou externo, ou alheio à própria natureza do homem. Por exemplo, esse artigo é a nossa cultura e o que resta dela. Então, o pecado está em todos os homens. Nós vamos voltar a falar sobre a Anaísa Safira. Ele é um vilão com 1000 faces, mas está na face de todos os homens. É por isso que o problema do ser humano, sendo um problema do coração, não é um problema que o ser humano resolva. O homem que abandona uma mulher grávida e deixa a cidade e foge por causa daquilo que ele chama de amor, mas é luxúria. A desculpa é que o quê? Eu quero ser feliz. Tá vendo? Ele tem que racionalizar. Ele deseja outra mulher. É a palavra empenhada que nós damos a amigos, ao país, que nós falamos no nosso casamento, nós falamos diante de Deus. Nós empenhamos nossa palavra. Ninguém depois pode dizer eu não sabia. É a evidência da feiura do egocentrismo disfarçado com a palavra amor. Eu quero viver a vida que eu quero, mesmo que isso machuque os outros. É o egocentrismo. Mas eu digo, é que eu estou amando alguém. Eu estou pegando algo feio e botando uma palavra bonita. Isso não é um problema intelectual, é um problema do coração. Como se nós chamássemos veneno essência de hortelã e isso mudasse o que veneno é. Você chama egocentrismo de amor e você finge que é. É o homem de família respeitável que despreza a esposa e os filhos para se dedicar ao trabalho, ou para se dedicar a um a um hobby, sabendo que ele não pode. É a mulher mesquinha que fala mal de todo mundo, ou é a pessoa que não fala mal de ninguém, mas abriga no coração todo tipo de ressentimentos e rancores. É isso que esse médico disse. As pessoas me confessavam que elas desejavam fazer, coisa que elas fizeram que ninguém soube, e coisa que elas desejavam fazer, mas elas não fizeram com medo de alguma coisa, mas elas desejavam, aquilo estava dentro delas. É o garoto que mente aos pais, e também esse é o pecado, é o coração do homem, é o coração que admite não ser perfeito. Quase todo mundo, quando diz para você assim, eu não sou perfeito, ele vai tentar justificar o mal. É uma forma de autojustificação, porque ele se orgulha comparando com alguém. Eu não sou perfeito, mas aquele ali é pior do que eu, tá vendo? Eu mereço até um aplauso pela minha maldade, que ela não está naquele nível. É o pecado da luxúria que leva a sociedade a ver o sexo como mero entretenimento. É óbvio que todo mundo sabe que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, mas é o desejo que faz as pessoas afirmarem o oposto. Eu desejo algo, a minha mente diria que é óbvio, só pode haver família e filhos num relacionamento
Assim, mas eu invento que não, eu encontro uma justificativa, eu encontro que dentro de mim eu sou homem, mas dentro de mim tem um outro gênero. Eu sou mulher, mas eu tenho um outro gênero, eu estou preso num corpo errado. É irracional. Mas é o meu desejo, não importa o que eu sei, não importa o que todos nós saibamos. É a impaciência, o egocentrismo mesquinho, a necessidade de controlar todos. Quantas pessoas são assim? Elas nunca são felizes, porque por causa delas acham que todo mundo devia agir como elas gostam. Elas deviam ser diretores da vida do mundo, como se fosse um filme. E tem gente na igreja que vive decepcionada. Gente que vive decepcionada no trabalho. Por que você está decepcionado? Porque ninguém faz como eu achava. Por que as pessoas... É o egocentrismo. Ele acha realmente que o mundo devia girar, as pessoas deviam fazer o que ele queria. O pecado é ter crises e odiar a si mesmo. Não porque você é mau por causa do pecado, mas porque em seu orgulho você queria ser mais bonito. Você queria ser mais atlético. Você queria ser mais inteligente, queria ser mais magro. Então você se odeia, você fica deprimido, porque você não é tão bonito como você queria ser. Sabe, isso é o coração do homem. Isso não é uma questão de você... intelectual. O pecado está no desgosto com todas as pessoas que em nosso ego nós achávamos que deviam agir, a minha esposa devia ser assim, meu chefe devia ser assim, o pastor devia ser assim, o irmão Paulinho devia ser assim, a irmã ali devia ser assim, todo mundo tem um papel, eles não estão fazendo direito, não é possível, ninguém está seguindo o meu roteiro. Eu fico agoniado, eu fico triste, eu fico deprimido, achando que até Deus deve se curvar a nós, em nossa autoimportância. O pecado se mostra em nosso snobismo intelectual para com aqueles que nós achamos que não são iluminados com nós, o nosso snobismo estético, o nosso snobismo financeiro, tudo isso ninguém precisa nos ensinar. O pecado está ajudando a fazer a caridade para que os outros vão pensar bem de nós. Ananias e Safira estão próximos disso, depois nós vamos ver. O pecado está ajudando a você fazer a caridade para você mesmo achar que você é bom e botando na balança o que você faz, Deus deve ver você e as pessoas como alguém bom porque você faz coisas ruins e boas e eu acho que você o que faz de bom compensa. O pecado está sempre falando mais da falha dos outros, da falha da igreja do que o seu próprio pecado. A maioria das pessoas que eu conheço tem uma vida espiritual lamentável e elas só vivem falando da igreja. A vida espiritual delas é um fracasso, mas elas só conseguem falar do fracasso da igreja. Isso é o pecado, é isso que o pecado faz, para aquela pessoa fingir que ela não é um fracasso. O pecado está recusando 1 milímetro de misericórdia quando está recebendo misericórdias infinitas. O pecado ama ser apreciado pelas pessoas no que fazemos por elas e nos leva a querer fazer coisas tão somente no limite em que nós achamos que podemos receber o suficiente, como a Ananias e Safira. O pecado é atribuir um monte de nomes maravilhosos à nossa corrupção. É por isso que nós adoramos a psicologia. A psicologia deu um monte de nome bonito à nossa corrupção, sabe? Nós escondemos a nossa preguiça chamando de déficit de atenção. Nós chamamos o nosso medo do homem e nós chamamos nossa falta de confiança em Deus de crise de ansiedade. Aí pronto, você vê como ficou bonito? Se eu falasse, isso é temor do homem e isso é falta de temor a Deus, ficaria feio. Aí eu chamo de crise de ansiedade, aí fica bonito. Eu sou até digno de pena de não confiar em Deus e de temer o homem. Nós ignoramos Deus em nossa vida e nós chamamos isso não de eu ignoro. Se você falasse no final do dia, você se sentir mal. Você diz, eu tenho uma vida muito ocupada. Você vê como isso fica mais bonito? Eu tenho uma vida ocupada, Deus, não tenho, é a minha vida que é ocupada, não é que eu te ignoro. Minha vida é ocupada, nós damos nomes bonitos às nossas corrupções, nós precisamos desesperadamente recuperar a realidade do coração humano e do pecado em nosso vocabulário. A maioria das vezes, quando um político, sabe, no Brasil, um político vai finalmente confessar o que fez, ou um atleta famoso, ou uma celebridade, ou um pastor, ou quando vai fazer uma meia-culpa, o que ele diz? O que a gente ouve? Eu lamento ter decepcionado as pessoas. Não é isso, meu querido. A questão é que você decepcionou as pessoas. Ele não lamenta a minha maldade, a minha hipocrisia, a minha ambição. Não, eu lamento ter decepcionado as pessoas. Ou então, eu lamento o meu erro de julgamento. Não é erro de julgamento, todos nós sabemos.
Ou então, eu admito que isso tem sido uma luta para mim. O cara, ou a pessoa faz algo errado, ou cede à luxúria, enfim, ao pecado. E ele diz, eu admito que isso tem sido uma luta para mim, eu estou buscando ajuda. E ele muda tudo. Ô coitado, vem cá, ajuda, nós vamos te ajudar. Não, ele não diz, miserável homem que sou. Raramente alguém diz, eu pequei, é indesculpável, eu não posso responsabilizar ninguém, não é culpa da sociedade, nem do meu pai, nem da minha mãe, sou eu. Foi meu coração, eu cobicei, eu quis fazer, eu sabia que era errado, eu fui em frente. Vocês têm o direito de fazer o pior julgamento sobre o meu caráter, mas não, a pessoa logo diz, ninguém pode me julgar. Ou quem é você para me julgar? A pessoa devia dizer, eu sou digno do pior julgamento, porque é verdade. A Analisa Safira, se fosse hoje, ia dizer, quem é você para me julgar, Pedro? Não é você que negou a Jesus? Sabe? Que diferença faz? É o seu coração. Não há nenhuma... Você é culpado. Você deve dizer, fui eu. Foi meu coração. Foi pura maldade. Você tinha que dizer, se vocês não me perdoarem, eu não mereço perdão. Davi disse, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, eu pequei e fiz o que era mal à sua vista. Para que tu seja justo quando me julgar. Se tu me condenar, tu vai estar certo, porque tu deves me julgar e me condenar. Israel está tudo pensando mal de mim, e eles estão certos, porque o que eu fiz foi mal, e foi eu mesmo que fiz. Mesmo como cristão, encontramos maneiras de evitar a palavra pecado. A maioria das vezes nós evitamos a palavra. A maioria das pessoas, eu estou acabando, quando vão pedir perdão em nossos dias, mesmo na igreja, ela tem tanta justificativa, ela tem tanto ressalvos, que o pedido de perdão é uma mera distribuição de culpa. Ela pede perdão a alguém, mas ela faz aquela pessoa entender que ela também é culpada. Ela não consegue dizer, eu sou culpado. Ela tem tanta ressalva, mas também aconteceu isso, também aquilo, você fez aquilo, você aquilo outro. No final ela fez uma distribuição de culpa, ela não pediu perdão, ela não admitiu o seu mal. Nós falamos mais facilmente das nossas imperfeições, não do pecado e da maldade. Nós falamos facilmente das nossas falhas, das nossas dificuldades. Agora nós falamos das nossas disfunções. Eu sou disfuncional. Sabe, nós falamos das nossas fraquezas, nós falamos das nossas inseguranças, nós falamos dos nossos problemas psicológicos, nós estamos num processo de crescimento, a gente diz, mas quantas vezes nós falamos que é mal, é pecado, que eu fiz o que era mal, que não há nenhuma justificativa, que eu mereço sim ser julgado, e o julgamento das pessoas é até mais leve do que a realidade, porque elas não podem ver o meu coração como Deus vê. A Bíblia diz que o pecado é o problema do mundo, o problema do homem está no coração. Nós somos traidores, rebeldes e desleais com o rei. Somos criaturas ingratas, empinando o nosso nariz para o Criador, achando que Ele deve algo a nós. Nós somos amantes loucos de desejos destrutivos. Nós usamos pessoas como se fossem objetos do nosso prazer. Nós temos o coração poluído, que gosta do que é ruim e que não gosta do que é bom. Nós amamos as trevas e odiamos a luz. O coração corrompido que busca a glória dos homens e não de Deus. E a Bíblia diz então, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o problema de Analisa Safira começa, ele é uma passagem incrível, porque ele desnuda o coração do homem, todas as teorias do homem. Ele mostra o que o homem é, o que a sociedade. O que é a sociedade? É esse monte de coração assim junto, se chocando, e mostra que a solução não pode estar no ser humano, mas nós temos que nos aprofundar ainda mais no problema, porque o problema ainda é pior do que nós vimos até aqui. E nós vamos ver na história de Analisa Safira como a psicologia bíblica vai mais fundo naquilo que o homem é e no problema do homem. Então não é que há algumas coisas que não estão encaixando, é que não há nada. As teorias humanas sequer tocam no problema humano. E a palavra de Deus é assim, ela é verdadeira, ela não protege os seus heróis, não protege Davi, não protege Pedro, não vai proteger você, nem a mim. Se nós queremos bajulação,
Não vá à palavra de Deus, não vá a Deus, vá para o entretenimento, vá ver a fantasia humana que diz que o ser humano é um ser maravilhoso apesar do mundo. Mas se você quiser a verdade, se você quiser a única coisa que pode fazer toda a diferença, então nós temos que ir a Deus. Nós temos que ficar com um diagnóstico de Deus. Nós não podemos ter um evangelho que se pareça com o que o mundo vê, porque ele é tão diferente e é tão real. Isso não é só o que a Bíblia diz, é empírico. Amanhã você abre os jornais, vai viver a vida e você vai ver, vai para o seu ambiente de trabalho, é isso. Isso porque você não pode olhar dentro do coração humano, mas nós podemos olhar o nosso, a nossa história, como nós precisávamos desesperadamente de um novo coração e como nós precisamos desse novo coração sendo trabalhado diariamente pelo poder de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.